Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vlog do Alcateia. Eu sou Edna Vanceu, jornalista, escritora, bruxa e gosto muito de livros, claro, é a minha profissão, mas também acho que livros mudam pessoas e as pessoas mudam o mundo. Bom, começando com essa frase super famosa, nós vamos falar hoje sobre o livro do não menos famoso, Neil Gaiman. Tá? Neil Gaiman, na verdade, eu até falei aqui que ele é famoso, mas ele não é tão famoso aqui no Brasil. Ele ainda é cult, né? Nós não temos ainda prateleiras inteiras nas livrarias com os livros dele, não. Ele ainda não é, assim, um mega best-seller que a gente gostaria que ele fosse, pelo menos que eu gostaria. Esse aqui é uma edição da Conrad, é Coisas Trágicas 2, onde eu não li um ainda, vou ver se eu consigo comprar. Tá? Esse aqui eu comprei em alguma promoção do Submarino, se não me engano. E está em promoção os livros do Neil Gaiman atualmente, então dá para você comprar alguns com preço legal. Outros não, outros continuam ainda meio salgadinhos, que na verdade é o preço normal de um livro grosso que tem uma tiragem limitada. A gente às vezes se assusta, ai meu Deus, R$60 por um livro, mas nem todos os livros podem ser best-seller. Quando o livro está muito barato, é porque ele já está no fim da tiragem, ou porque ele encalhou, né? Quando é um livro novo, que de repente já entrou em promoção, pode apostar que ele encalhou. Ou ele teve uma tiragem gigantesca e aí é possível você baixar o preço dele, tá? Não é o caso do Neil Gaiman, que tem impressão, né, mais limitada. Aqui é uma edição da Conrad que dividiu um livro de contos dele em dois. Então esse aqui é o segundo. O Neil Gaiman, eu sou uma grande fã dele, tem o trabalho dele, eu acho que é o melhor em matéria de escrever, só que eu nunca tinha lido os contos dele, tá? Então, como contos, esse livro é muito confuso, tá? Ele não é assim para todos os gostos. Ele pegou, na verdade, um monte de coisa que ele tinha na gaveta e ele saiu publicando. O mais interessante para mim, na verdade, foi saber como surgiu a ideia do livro, como surgiram as ideias dos contos, porque ele faz assim uma espécie de making-off dos próprios contos aqui, no começo, né? Foi a primeira pessoa que eu vi fazendo isso além de mim, que eu também tenho essa mania de dizer como é que eu cheguei àquela obra, né? E ele fala dos livros, né, dos contos que ele sonhou, que ele escreveu numa estação de trem, que ele escreveu numa viagem de avião. Ele conta um muito interessante que ele escreveu todo animado e apresentou para um editor. E o editor falou que era um trabalho horroroso, que ninguém jamais publicaria aquilo porque não valia a pena. E aí ele ficou muito grato àquele editor, porque poupou ele de um vexame maior, né? Porque já imaginou se ele publica, e ele guardou aquele conto por 20 anos na gaveta. Até que um dia ele tirou e percebeu que não era tão ruim assim. E acabou publicando, e não só publicou, como ganhou prêmios, né, de literatura naquele ano. É aquela coisa, as coisas mudam, às vezes não é o momento, ou o editor às vezes não teve visão, né? Pode acontecer isso também. Eu gostei do livro porque a narrativa dele é muito boa. A narrativa do Gaiman é sempre muito boa. O problema é que algumas histórias não têm pé nem cabeça. Elas começam, de repente, elas terminam sem conclusão, e aí você fica querendo saber o que aconteceu, né? Então, eu sou muito refém de uma história de início, meio e fim. Eu não sou muito fã de histórias experimentais, de filme experimental, de arte performática. Eu não gosto muito, eu sou muito quadrada nesse ponto. Eu gosto de uma história de início, meio e fim. E falta isso nesse livro. Tem muita história que não tem início, ou não tem meio, ou não tem fim. Tá? Mas, como eu falei, para mim ainda valeu a pena, porque é uma narrativa excelente e, como escritora, eu gosto de ler narrativas que me tornem melhor, ok? E o Neil Gaiman com certeza tem uma narrativa que me torna melhor. Por isso que eu não gosto de ler, e muita gente às vezes me dá até livros que eu não gosto muito do autor, porque a narrativa ela é rápida e ela é pobre. E aí eu não consigo aprender nada, eu não consigo saborear aquela narrativa. É só a história mesmo que te prende até, que você quer saber o que acontece, mas a narrativa é pobre. Não é o caso dele, a narrativa dele é muito rica. Então eu gostaria de terminar esse vlog lendo um conto pequenininho que tem aqui, que eu achei o melhor
né, eu achei o melhor conto, que eu achei muito bom, mas tem outros no mesmo nível que eu gosto muito, só para você ter uma noção do que eu estou falando quando eu falo de narrativa, de linguagem, de fluidez, de poesia, de lirismo dentro de uma história, dentro de um conto. Tá bom? E só fechando, vou deixar na matéria também os links também relevantes para esse livro, do Scooby, né? E de tudo mais. Então, se você gostar, eu acho ainda uma boa viagem, tá bom? Eu daria com uma nota 4, 3 para esse livro, porque, como eu falei, nem todas as histórias se completam. Mas vamos lá. Senta que lá vem a história. O nome do conto que eu vou ler agora é Os Outros. Lembra a ilha de Lost, né? É o problema, o inferno são os outros, olha só. O tempo é fluido aqui, disse o demônio. Ele soube que era um demônio no momento em que o viu, assim como soube que ali era o inferno. Não havia nada mais que um ou outro pudessem ser. A sala era comprida e na outra extremidade o demônio esperava ao lado de um braseiro fumegante. Uma grande variedade de objetos pendia das paredes cinzentas, cor de pedra, do tipo que não parecia sensato ou reconfortante inspecionar muito de perto. O pé direito era baixo e o chão estranhamente diáfano. Chegue mais perto, ordenou o demônio, e ele se aproximou. O demônio era esquelético e estava nu. Tinha cicatrizes profundas que pareciam fruto de um açoite ocorrido num passado distante. Não tinha orelhas, nem sexo. Os lábios eram finos e ascéticos, e os olhos condiziam com o de um demônio. Tinham ido longe demais e visto mais do que deveriam. Sob aquele olhar, ele se sentia menos importante do que uma mosca. O que acontece agora? Ele perguntou. Agora, disse o demônio, com uma voz que não demonstrava sofrimento nem deleite, somente uma horripilante ou neutra resignação. Você será torturado. Por quanto tempo? O demônio balançou a cabeça e não respondeu. Ele percorreu lentamente a parede, examinando um a um os instrumentos ali pendurados. Na outra extremidade, perto da porta fechada, estava um açoite feito de arame farpado. O demônio o apanhou, com uma de suas mãos de 3 dedos e retornou, carregando-o com reverência até o outro lado da sala. Pôs as pontas de arame sobre o travesseiro e o observou enquanto se aqueciam. Isso é desumano. Sim. As pontas do açoite ganharam um brilho alaranjado. Quando ergueu o braço para dar o primeiro golpe, o demônio disse: no futuro, você sentirá saudade desse momento. Você é um mentiroso. Não, respondeu o demônio. A próxima parte é ainda pior, explicou, pouco antes de descer o açoite. As pontas do chicote atingiram as costas do homem com um estalo e um chiado, rasgando-lhe as roupas caras. Elas queimavam, cortavam, estraçalhavam tudo que tocavam. E não pela última vez naquele lugar, ele gritou. 211 instrumentos repousavam nas paredes da sala, e com o tempo ele experimentaria cada um deles. Por fim, a filha do Lazareno, que ele acabou conhecendo intimamente, foi limpa e recolocada na parede da 211ª posição. Nesse momento, por entre os lábios rachados, ele soluçou. E agora? Agora começa a dor de verdade, informou o demônio. E começou mesmo. Cada coisa que ele fizera e que teria sido melhor não ter feito. Cada mentira que contara, a si mesmo ou aos outros. Cada pequena mágoa e todas as grandes mágoas. Cada uma dessas coisas foi arrancada dele, detalhe por detalhe, centímetro por centímetro. O demônio descascava a crosta do esquecimento, tirava tudo, até sobrar somente a verdade. E isso doía mais do que qualquer outra coisa. Conte o que você pensou quando a viu indo embora, exigiu o demônio. Pensei que meu coração ia se partir. Não, não pensou, contestou o demônio, sem ódio. Dirigiu seu olhar sem expressão para o homem, que se viu forçado a desviar os olhos. Pensei, agora ela nunca saberá que eu dormia com a irmã dela. O demônio desconstruiu a vida do homem, momento por momento, um instante medonho após o outro. Isso levou 100 anos, ou talvez 1000. Eles tinham todo o tempo do universo naquela sala cinzenta. Lá pelo fim, ele percebeu que o demônio tinha razão. Aquilo era pior que a tortura física. Mas acabou. Só que quando acabou, começou de novo. E com uma consciência de si mesmo que ele não tinha da primeira vez. E que de certa forma tornava tudo ainda pior.
Agora, enquanto falava, ele se odiava. Não havia mentiras nem evasivas, nem espaço para nada que não fosse dor e ressentimento. Ele falava, não chorava mais. E quando terminou, 1000 anos depois, rezou para que o demônio fosse até a parede e pegasse a faca de escalpelar, ou o sufocador, ou a morta. De novo, ordenou o demônio. Ele começou a gritar, gritou durante muito tempo. De novo, ordenou o demônio quando ele se calou, como se nada tivesse sido dito até então. Era como descascar uma cebola. Dessa vez, ao repassar sua vida, ele aprendeu sobre as consequências, percebeu os resultados das coisas que fizera. Notou que estava cego quando tomou certas atitudes. Tomou conhecimento das maneiras como infligira mágoas ao mundo, dos danos que causara a pessoas que jamais conhecera, encontrara ou vira. Foi a lição mais difícil até aquele momento. De novo, ordenou o demônio, 1000 anos depois. Ele agachou no chão, ao lado do braseiro, balançando o corpo de leve, com os olhos fechados, e contou a história de sua vida, revivendo-a enquanto contava, do nascimento até a morte, sem mudar nada, sem omitir nada, enfrentando tudo. Abriu seu coração. Quando acabou, ficou ali sentado, de olhos fechados, esperando que a voz dissesse, de novo. Porém, nada foi dito. Ele abriu os olhos. Lentamente ficou de pé. Estava sozinho. Na outra ponta da sala havia uma porta, que, enquanto ele olhava, se abriu. Um homem entrou. Havia terror em seu rosto, e também arrogância, e orgulho. O homem, que usava roupas caras, deu alguns passos hesitantes pela sala e parou. Ao ver o homem, ele entendeu. O tempo é fluido aqui, disse ao recém-chegado. Bom, eu gosto muito desse conto, e há outros como esse, então se você gostou, tá aqui a dica, ok? E a gente vai se ver em breve. Não se esqueçam que em abril nós temos o encontro literário em Porto Alegre, na Odisseia Literária, dias 27 e 28 de abril. Provavelmente dia 29 também teremos um workshop, eu vou combinar direitinho essa semana e já aviso. Mas a Odisseia Literária, ela vai ser muito legal. Nós vamos fazer um painel, uma mesa com autores que vão dar dicas sobre como escrever, como publicar. Então, se você curte livros, ou se você quer ir ver seus autores, inclusive eu, por favor, vá, tá bom? As informações vão estar aqui mesmo nessa matéria, tá? Na matéria desse post. E em abril também, em São Paulo, nós teremos um curso sobre narrativa, como publicar livro, como escrever, como criar personagens. Então eu espero que você curta, que você aproveite essa oportunidade, porque eu sei que no Brasil há muito pouco espaço para esse tipo de curso, há muito poucos cursos, né? Muito pouca gente também disposta a ensinar. Então, quem desejar, quem quiser, quem gosta do ofício, quem quer se aprimorar, ou quem quer conhecer um pouco mais dessa carreira, dessa profissão, está convidado. Coloco também as dicas direitinho aí, tá bom? Então, crianças, muito obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham curtido esse vlog. Um super beijo e a gente se vê em breve. Hello, I'm Neil Gaiman. I'm a multi-award-winning author of lots and lots and lots of different things and lots of awards. So when I heard that I'd won the SFX Screenwriting Award for Excellence for my Doctor Who episode, The Doctor's Wife, my reaction was just... Actually, I think what I was really just trying to say was thank you so much.